Bom dia, pessoal. Paz seja com todos. Mais uma vez estamos aqui para recebermos uma porção da palavra do Senhor. Hoje nós vamos estarmos meditando em Atos 10. Atos 10 que nos fala de um homem que buscava o Senhor. Um homem que se prostrava diante do Senhor, um homem que procurava fazer a vontade do Senhor em sua vida. Vamos ler aqui a palavra, para entendermos melhor a respeito desse homem. A palavra do Senhor, ela nos fala do centurião Cornélio. Aqui nos fala: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, de início, nós estamos vendo aqui que Cornélio, ele era um homem bondoso, era um homem que procurava colocar em prática os princípios do Senhor. E o Senhor, ele observou aquele homem, porque o Senhor, ele nos observa. E aqui a palavra fala que este homem, quase a hora nona do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então a gente vê aqui que aquilo que aquele homem estava fazendo, o Senhor estava observando. E o Senhor viu ali que o homem, que ele cumpria aquilo que estava escrito na palavra do Senhor. Que ele era um homem temente, ali o Senhor viu que ele era um homem temente, que ele era um homem que buscava o Senhor, e que ele era um homem que praticava o princípio de dar. Aqui está falando, que ele dava esmolas. E isso subiu diante do Senhor. As orações dele, o ato de dar, subiu na memória do Senhor. E aqui a palavra do Senhor continua: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Quando nós estamos buscando o Senhor nos dá direção. O Senhor olha para nós e vê onde nós estamos precisando de alguma coisa. Em que área de nossas vidas nós estamos precisando de alguma coisa. Ele nos observa, o Senhor está observando você. Ele está te observando nesse momento. Ele está me observando nesse momento. Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então, o Senhor deu toda a orientação.
necessária. Não tinha como esse homem errar. Por quê? Porque o Senhor, ele é perfeito naquilo que ele faz. E a palavra fala assim, retirando-se o anjo que ele falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E aqui, pelo que nós já meditamos aqui na palavra do Senhor, sabíamos que o Senhor estava enviando esses homens atrás de Pedro. E Deus, meus amados, ele prepara todo o caminho. Quando o Senhor nos dá uma instrução ou instruções, ele prepara tudo. Ele prepara tudo. Se nós obedecermos, tudo dá certinho. Porque a palavra do Senhor é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E aqui, continuando a palavra, fala, e tendo fome, quis comer. Enquanto lhes preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Então a palavra do Senhor aqui fala que Pedro teve fome. Ele teve fome. Então o que ele estava fazendo também, né? Voltando aqui no versículo 9. No dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro lhe disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faça tu comum ao que Deus purificou. Aqui a gente viu aqui que o Senhor estava mandando Pedro comer. Mas o que o Senhor estava mandando Pedro comer naquele momento, para ele era comum, para ele era imunda, e de jeito nenhum ele comia aquilo. Nem ele, nem os judeus comiam o que o Senhor estava mandando ele comer nesse momento. E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. Então a gente vê aqui que o Senhor estava preparando Pedro para receber esses homens que foram enviados por Cornélio. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Então, primeiro o Senhor veio e deu a visão para ele, depois o Senhor falou diretamente com ele, né? Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei.
E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Então a gente vê aqui como esse homem era temente a Deus, como esse homem confiava em Deus. Ele recebeu a palavra, ele recebeu aquela palavra com fé e fez tudo que o Senhor mandou fazer e ainda chamou pessoas. Olha que fé especial. Ele ainda chamou pessoas para esperar, de tanta certeza que ele tinha, que o Senhor estava falando com ele. E continuando, né, aqui a palavra, e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a receber e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Então, Cornélio já começou a aprender aqui algo que ele não sabia. Algo que os judeus sabiam e ele não sabia. Que adorar é somente o Todo-Poderoso. Que adorar era o Criador dos céus e da terra. Só esse é digno de ser adorado. É o que a palavra nos ensina. E Pedro levantou esse homem na hora, porque esse homem não sabia que não podia fazer isso. Foi a primeira lição que ele recebeu. Que adorar é somente o Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se havia juntado. E disse-lhe: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então aqui está explicado porque que Deus teve que ir até Pedro, preparar Pedro, para que Pedro pudesse ir com aqueles homens. Porque se o Senhor não tivesse dado para Pedro aquela visão, se o Senhor não estivesse falado com ele, ele não ia. Porque aquelas pessoas para ele era comum, aquelas pessoas para ele eram estrangeiros, não fazia parte do povo judeu, e ele não ia de forma alguma, porque não podia se misturar com eles. Então aí está a razão, porque Deus preparou tudo. Continuando, pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Então nós estamos vendo aqui que ele estava em jejum, ele estava buscando o Senhor, ele confiava no Senhor de todo o seu coração. E eis que diante de mim se apresentou um varão, com veste resplandecente, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, a quem tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Nós estamos vendo aqui que está se repetindo, né? Cornélio está repetindo tudo que o Senhor
falou para ele. Então, meus amados, às vezes é necessário repetirmos para ficar bem guardado em nossos corações. Você pode pegar aqui a palavra do Senhor no Novo Testamento, tudo que eles vão falar, eles repetem. É para a palavra ficar bem guardada no seu coração. A palavra do Senhor tem que ficar guardada em nossos corações. E aqui continue, logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Então, Cornélio sabia que Pedro era homem de Deus. Que Pedro não ia falar dele mesmo. Que Pedro ali, ele ia trazer para ele uma mensagem divina. Então ele falou, estou pronto, pode falar. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro também aprendeu uma lição. Ele aprendeu uma lição, o Senhor ensina a todos nós. Pedro aprendeu aqui que Deus não faz acepção de pessoas. Que não só os judeus eram gente para Deus. Todos os povos. Todo ser humano é importante para Deus. E continuando, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo, né? Aquele em todas as nações. E aqui Deus encontrou o homem que o temia. Deus encontrou o homem que o colocava acima de tudo. Deus encontrou um homem que se prostrava diante dele, que não fazia nada sem buscá-lo. Então Deus queria ensinar esse homem. Quando Deus olha para a terra e vê uma pessoa dessa, Deus quer ensinar para essa pessoa o que ela não sabe. E a gente vê aqui que esse homem, ele era temente, ele era obediente, ele não procurou saber, ele só ouviu a voz, ele ouviu as instruções do Senhor e fez tudo que o Senhor mandou, ainda ajuntou pessoas para poder ouvir o que Deus tinha para falar com ele. Porque ele sabia com quem ele estava falando, que ele estava falando com um Deus Todo-Poderoso, com um Deus que falava. Com um Deus que fala. Esse é o nosso Deus fala. O nosso Deus fala conosco. Ele não nos deixa falando sozinho. E continuando a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Então, que Jesus Cristo, ele é o Senhor de todos. Jesus Cristo está acima de todos. E continuando, essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, meus amados, nós estamos vendo aqui, pela palavra do Senhor, que Cornélio, ele era um homem temente. Ele fazia tudo que agradava a Deus. E Deus olhou para dentro de Cornélio. O que está faltando nesse homem? Você vai ver a palavra do Senhor, na palavra do Senhor, o Senhor está sempre procurando o que está faltando na vida do homem, para ele dar, aquele homem temente, aquele homem que está buscando. E o Senhor sabia que estava faltando para o Cornélio, a salvação. Estava faltando um Salvador, estava faltando um Redentor, porque Deus enviou o Senhor Jesus Cristo nessa terra para nos redimir. E a remissão é necessária para todo homem. Todo homem, porque a palavra do Senhor fala que todos pecaram. Todos se extraviaram. Todos estavam longe de Deus. Então, a necessidade e a possibilidade de redenção só através do Senhor Jesus Cristo. Só através dele.
E o Senhor estava levando isso ao conhecimento de Cornélio. Porque na palavra está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O pecado arruinou tanto a natureza como a condição do homem. Espiritualmente falando, o homem, sem essa redenção, está morto. E a palavra do Senhor nos fala da necessidade que todo ser humano tem de aceitar Jesus como seu Redentor. Por isso que a palavra do Senhor nos fala de confessarmos o Senhor Jesus como Salvador de nossas vidas, porque só Ele pode nos redimir. E é isso que estava faltando para Cornélio. Ele era tudo. Ele era tudo que o Senhor queria. Ele se prostrava diante do Senhor. Ele era um homem temente. Ele era um homem que buscava o Senhor. Ele era um homem que colocava o Senhor acima de todas as coisas. Mas estava lhe faltando algo. Aceitar aquele que é Senhor de todos como Salvador de sua vida. Porque a partir do momento que nós confessamos o Senhor Jesus como Salvador de nossas vidas, Deus entra dentro de nós. Deus vem morar em nós. Através do Espírito Santo do Senhor. E é isso que estava faltando para Cornélio. Porque Jesus Cristo ele veio a essa terra para nos ajuntar a Deus novamente. Para que pudéssemos ter comunhão com o Senhor. E que Deus queria que aquele bom homem tivesse comunhão com Ele. E isso só era possível. Só seria possível se ele confessasse Jesus como Salvador de sua vida. Se ele convidasse Jesus para entrar em seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Então, o que é isso? Aceitar Jesus como Salvador. Nós temos que abrir a porta do nosso coração. Para que ele entre. Para que ele entre e faça morada. E estejam conosco em todo o tempo. Deus quer estar conosco em todo o tempo. Ele quer estar dentro de nós. Para ele estar conosco a todo tempo, ele tem que estar dentro de nós. Por isso é necessário confessarmos Jesus como Salvador de nossas vidas. E Cornélio, ele ouviu a palavra do Senhor. Ele ouviu tudo que Pedro falou. Então aqui Pedro continuou falando com ele. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Então ele apresentou o Senhor Jesus para ele. Não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Então, Pedro estava falando para eles. E nós não estamos aqui contando uma história que nós ouvimos. Nós vivemos com ele. E nós vimos ele depois de sua ressurreição. E aqui ele continua, e nos mandou pregar ao povo e a testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A esse dão testemunhos todos os profetas, de que todos os que nele crê e receberão o perdão do pecado pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios.
porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito do Senhor? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram de que ficasse com eles por alguns dias. Então, nós vemos aqui que o povo, que eles entenderam, todas aquelas pessoas que estavam na casa de Cornélio, entenderam que Jesus Cristo era o Senhor e o aceitou como Salvador de sua vida. Então, essa é a necessidade que todo ser humano tem, de ter dentro de si Deus, para estar com Ele em todo o tempo. Porque Jesus Cristo, Ele veio restaurar a nossa comunhão com Deus, a comunhão de Deus conosco. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã. A necessidade que temos de um Redentor. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus e poderoso Pai, no nome do Senhor Jesus, nós erguemos nossas vozes ao trono da Tua graça nesse momento, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, te agradecendo pela Tua graça e misericórdia que tem sido derramada sobre nossas vidas, te agradecendo por ter enviado Jesus Cristo a essa terra, Senhor querido, para nos redimir. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus, e nesse momento, meu Pai, eu coloco todas essas pessoas que estão me ouvindo diante do Senhor, te pedindo, Pai, que o Senhor possa estar indo de encontro a elas, assim como Cornélio entendeu, oh Deus amado, a mensagem do Senhor, que essas pessoas também possam entender, oh Deus querido, e aquelas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, possa ter esse encontro, Pai, para que, oh Deus amado, tudo na vida delas sejam, oh Deus amado, perfeito, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que elas possam ter tudo, Pai, que é necessário, porque, oh Deus querido, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor, oh Deus amado, em nossas vidas, é tudo que precisamos para que a nossa vida seja plena e cheia de graça. E eu ministro, oh Pai querido, isso sobre a vida de cada pessoa que está me ouvindo nesse momento. Seja glorificado o Teu santo nome, oh Pai amado, na vida de cada um, e que o Senhor, de uma maneira grandiosa, possa estar glorificando o Teu santo nome em suas vidas, ó Pai amado, levando a elas, ó Pai, o que elas estão buscando do Senhor, no nome do Senhor Jesus, e trazendo ensinamentos, Senhor, para que elas possam estar recebendo tudo que elas precisam, como Cornélio recebeu, Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, te agradecendo, Senhor, hoje e para sempre. Amém, ó Deus. Amém.